Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será a sobrevivência humana fora da Terra. Bom, será que é possível existir vida fora da Terra? E quando se fala em vida, será que é possível existir vida inteligente fora da Terra? Sabemos que cada estrela que nós observamos no céu, ela possui pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que existem em torno de 100 bilhões de planetas apenas dentro da Via Láctea. Um dos maiores dilemas da ciência, no entanto, é a busca da vida fora da Terra, saber se nesses outros bilhões de planetas existem vida, né? Existe vida inteligente ou existe apenas vida simples. Acredita-se, né? Os cientistas acreditam que um contato com os seres extraterrestres não está muito distante. Hoje, através da tecnologia, eles acreditam que existam sim vidas em outros planetas. Mas como os cientistas podem afirmar que um planeta ele é propício para a formação da vida? Um dos sinais que pode indicar essa possibilidade é o planeta estar localizado numa zona habitável, ou seja, quando esse planeta ele está próximo, né, a uma estrela maior, porém não tão próximo assim. Ele tem que estar a uma distância em que a água se torne líquida em superfície. Como, por exemplo, a Terra, né? A nossa Terra ela é um planeta habitável, em que ela está próxima ao Sol, mas distante o suficiente para ter água líquida em sua superfície. Outro sinal que pode indicar a existência de vida em outro planeta é quando existe a presença de água líquida e fontes de energias no local, como, por exemplo, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, hidrogênio. Hoje, com a tecnologia, os cientistas eles conseguem detectar a presença de água e dessas substâncias químicas, né, em galáxias muito distantes, em planetas muito distantes, o que tem possibilitado o avanço sobre os estudos, né, da vida fora da Terra. Bom, mas que tipo de vida a gente espera que haja fora da Terra? Claro que existe muita chance, né? A gente já sabe que em alguns planetas existe chance de existir vida fora da Terra. Porém, essa vida são vidas simples, né? Como, por exemplo, seres unicelulares. Sabemos que a Terra, até 3,5 bilhões de anos atrás, ela era habitada por esses seres unicelulares, né? Então, sabemos que para que haja vida de forma complexa e inteligente, demora-se muito tempo para que se evolua e não sabemos ainda como que funciona a evolução, né, nesses planetas, pois o processo evolutivo ele pode variar de um planeta para o outro. Né? Ainda assim, como o universo é muito vasto, nós não temos a certeza se existe ou não vida inteligente, mas sabemos que existe sim vida fora da Terra, porém, organismos unicelulares, como amebas, seres muito mais simples. E será que seria possível a humanidade, por exemplo, ir para outro planeta? Bom, se a gente saísse do nosso planeta hoje e fôssemos para o planeta mais próximo, que é Vênus, que tem mais ou menos o tamanho da Terra, ele não poderia nos abrigar. Por quê? Porque o Vênus ele tem uma atmosfera muito espessa, né? Onde a gente não consegue nem ver a sua superfície. Ele sofre um severo efeito estufa, em que a luz do Sol ela fica presa dentro da atmosfera do planeta, onde aquece esse planeta a temperaturas maiores do que 480 graus. Ou seja, em 1975, mais ou menos, os soviéticos enviaram sondas a esse planeta. E essas sondas elas conseguiram captar algumas imagens, né, dessa atmosfera, porém, devido a sua temperatura ser extremamente alta, essas sondas derreteram. Bom, o próximo planeta que a gente pode citar é o Mercúrio, né? O Mercúrio é o menor dos planetas. Porém, a sua atmosfera, esse planeta está muito próximo do Sol. E por ele estar muito próximo do Sol, durante o dia a sua temperatura ultrapassa os 400 graus Celsius e durante a noite chega a ter menos 179 graus Celsius. Ou seja, nunca foi possível pousar, né? Não é possível um ser humano pousar em Mercúrio. Porém, uma sonda americana chamada Messenger foi até esse planeta e conseguiu registrar imagens, né, recentes sobre esse planeta. E eles ficaram sabendo, né, ficaram impressionados com essa variação de temperatura. Então, mais um planeta que não pode ser habitado por seres humanos.
Existem também outros planetas, né, como por exemplo Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Porém, esses planetas eles não possuem superfície rochosa, né, como nós precisamos para sobreviver, precisamos de uma superfície. Como é que nós vamos construir nossa casa sem uma superfície sólida, né? Não tem como construir nossas habitações. Porém, alguns desses planetas, eles possuem luas que são parecidas, né? Que têm uma atmosfera parecida com o nosso planeta atual. Como, por exemplo, Júpiter tem uma lua que chama-se Europa, né, que é uma lua congelada, ela é linda e possui oceanos debaixo da sua crosta. Em torno de 20 quilômetros de espessura abaixo da sua crosta existem oceanos. A NASA ela tem planos futuros para enviar uma sonda até essa lua para explorar essa água líquida debaixo desse gelo e saber se é possível que haja vida dentro desse oceano. Outra lua muito comentada, favorita, é a Titã, que é uma das luas de Saturno. Ela pode ser um local considerado como hospedeiro, porém as suas temperaturas chegam a menos 180 graus Celsius, o que ainda é um problema, né, uma dificuldade para um ser humano conseguir sobreviver. Em 2005, os americanos enviaram uma sonda que pousou de paraquedas na lua de Titã, né, e passou pela sua fina atmosfera. Porém, eles perceberam que o solo de Titã é cheio de pedras, areia e assim meio parecido com o solo dos desertos terrestres, né? Então, e falando sobre superfície, nós poderíamos sim nos abrigar lá, né? Nós poderíamos construir nossas habitações. Porém, devido a essa diferença de temperatura, seria impossível que a sobrevivência dos seres humanos na superfície da Lua de Titã. Além disso, né, os lagos de metano que poderiam abrigar a vida, infelizmente não poderiam abrigar a nossa. Além disso, nós temos Marte, né, que é o planeta que mais é comentado, principalmente em filmes. Ele poderia ser o mais próximo que nós temos de um hospedeiro, né? Porém, a temperatura no verão de Marte ela chega em torno de 20 graus, o que é boa. Porém, o inverno lá ainda é super severo, com em torno de menos 140 graus Celsius. A atmosfera de Marte é bem fina, com muito CO2, que nós sabemos que não é muito bom para nós. E ao sair de Marte, ele tem um outro planeta em que é cheio de pedregulhos e que atrapalha a entrada e saída de Marte, né? Além disso, o planeta é super frio, variando entre menos 70 até menos 150 graus. Bom, muitos filmes falam, né, sobre a vida em Marte, que seria um planeta interessante para nós habitarmos. A NASA, especialmente, identificou alguns elementos interessantes para a nossa sobrevivência, como enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono, entre outros. Porém, estudos mostram que ainda não é possível, né, que a gente saia da Terra e vá habitar outro planeta. Ainda não existe um planeta habitável pelo ser humano. Há hipóteses, né, que falam que em Marte existe oceanos em algumas regiões e presença de vida microscópica. Porém, ainda assim, não é possível que nós sobrevivamos ao ambiente de Marte. Bom, Stephen Hawking, que foi um grande estudioso, ele afirma que nós seremos obrigados a abandonar a Terra em 100 anos. Se isso acontecer, a vida, né, no espaço teria enormes desafios. A gente teria enormes desafios para encontrar outro lugar para a gente viver. Porém, como vocês viram, outros planetas ficam difíceis de ser habitados devido à diferença de temperatura, gravidade, né, a falta de oxigênio. Ralph Tiedemann, professor líder da Universidade de Potsdam, ele é da Unidade de Biologia Evolutiva, na Alemanha, ele concorda com Hawkins quanto aos problemas graves que nós temos enfrentado na Terra. Para ele, a sobrevivência fora do planeta é algo muito difícil de se imaginar. De uma perspectiva da evolução, né, o período mencionado, em torno de 100 anos, seria curto demais para a adaptação evolucionária do ser humano. Então, seria que a probabilidade de um ser humano sobreviver em outro planeta seria completamente nula ou extremamente baixa. Axel Meyer, o chefe de departamento de Biologia Evolutiva da Universidade de Constança, no sul da Alemanha, ele também afirma que nós, seres humanos, daqui a 100 anos, talvez teremos que sair da Terra.
Porém, a nossa espécie, para se evoluir em outro planeta, precisaria de muito mais tempo devido à pressão de seleção ser diferente em outros lugares, em outros planetas. Assim, sem oxigênio, sem a temperatura adequada, sem radiação, os seres humanos morreriam imediatamente. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma situação hipotética, né, onde você tem que imaginar que a Terra passou por alterações bruscas e em poucos dias a sobrevivência da espécie humana no planeta estará ameaçada. A única alternativa para garantir a continuidade da vida humana é a migração para outro planeta. Se você fosse encarregado de escolher outro planeta para ser colonizado, quais características levaria em consideração fazer essa escolha? Cite 3 características. Bom, as características essenciais para a vida humana, a gente pode citar a presença de atmosfera, né, com características semelhantes à da Terra, ou seja, que possua gás oxigênio em quantidade adequada para permitir a nossa respiração, né, efeito estufa moderado e temperaturas que não tenham uma variação muito brusca, né, entre quente demais e frio demais. A existência de água líquida também é importante, a disponibilidade adequada dessa água, né, a luz, a temperatura e a viabilidade também do transporte de pessoas, né? Esses são algumas das situações muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos em outro planeta. Bom, agora que você já conhece sobre o tema, treine em casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a plataforma Eduque. Obrigada!